Olá a todos. O comentário de hoje, ele refere-se à questão da negociação coletiva e à chamada ultratividade das normas coletivas. O que seria isso, né? Por ultratividade, nós entendemos a manutenção das cláusulas sociais para o instrumento coletivo seguinte, caso não haja alguma alteração no processo negocial. Significa dizer que todas as cláusulas sociais, elas seriam mantidas no outro instrumento coletivo enquanto ele não existisse. Pois bem, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vinha considerando isso como válido, uma vez que teria sido introduzido com a emenda constitucional número 45, aquela que fez a reforma do judiciário, e ao atribuir a competência para a Justiça do Trabalho, no artigo 114, ela fixou no parágrafo 2º a ultratividade das normas coletivas. A interpretação, no entanto, do Supremo Tribunal Federal, ela divergiu desse entendimento que o TST vinha desenvolvendo. Por que isso foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque como se trata da interpretação de uma norma constitucional, obrigatoriamente, quem dá a última palavra em termos da jurisdição é justamente o Supremo, se a matéria for de natureza constitucional, como é. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse entendimento do TST, que mantinha a validade das normas coletivas, com prazo já expirado, por isso ultratividade, ou seja, a lógica é a lógica de um contrato, ele tem validade de 1 a 2 anos, e é um contrato coletivo de trabalho, na modalidade, na espécie de acordo ou convenção. O tribunal, ele entendeu que não poderia se interpretar dessa maneira, ou seja, que estendia-se isso, porque isso violaria alguns princípios constitucionais também, na compreensão do Supremo, da qual nós divergimos, embora respeitemos, porque se trata da mais alta corte no Brasil. Mas isso faz com que nós tenhamos uma manutenção das cláusulas em havendo um novo instrumento de negociação coletiva que os mantenha. Uma coisa importante é pensar também que uma questão de comportamento, né? Veja, sobre o que é negociado, né, existe também o princípio da intervenção da Justiça do Trabalho, criando cláusulas normativas. O que significa dizer que, em que pese o fato de nós sempre há uma tradição na categoria bancária de não fazer dissídios coletivos, mas o que a gente nota do comportamento dos tribunais quando julgam um dissídio coletivo é algo bem interessante. Ele normalmente mantém as cláusulas sociais anteriores e dá um reajuste, que é a variação média do INPC. Obviamente que, no máximo, você vai conseguir aí num dissídio coletivo 0,5% de alteração, mas com a manutenção das cláusulas. O que ocorre é que isso nem sempre é uma verdade absoluta, né? Ou seja, isso é quando a gente fala em uma prática usual, significa dizer que outras categorias tiveram esse tipo de julgamento. Isso não significa dizer que, se nós optarmos pela via do dissídio coletivo, nós teríamos êxito nessas pretensões. De qualquer forma, a campanha está em curso, as negociações estão ocorrendo, é necessário muita atenção, muita participação nas convocações
do sindicato para poder discutir qual é o conteúdo das propostas que vêm sendo apresentadas e ponderar muito, porque pode ser que, de repente, a solução que se aponte, ainda que a categoria bancária não tenha feito isso com muita frequência que fazia no passado, com a mesma frequência que fazia no passado, mas a greve sempre é uma opção, né? Evidentemente que bem discutida nas assembleias da categoria. Então, muita atenção às convocações que o sindicato fará e participem delas, perfeito?